Seja bem-vindo para essa nossa meditação, nessa quarta-feira de cinzas, esse início de quaresma, um tempo em que muitas das vezes nós consideramos um tempo de sofrimento ou de dor. Digo isso até mesmo fazendo uma partilha pessoal. Durante muito tempo eu achava sempre que esse tempo era um tempo muito carregado, um tempo de dor, um tempo onde você deveria, de repente, promover sofrimentos, penitências e assim sucessivamente. Mas quando a gente para refletir acerca desse tempo, desses 40 dias que a igreja nos propõe, e que vou dizer para você, não somente a igreja nos propõe, mas 40, ele é um número muito simbólico na Bíblia, porque quando a gente vai falar sobre 40 dias, nós vamos ver que na Bíblia existem vários episódios em que o número 40 ele é ressaltado. Então, esse tempo de quaresma, que a gente lembra desses 40 dias, nós podemos trazer, por exemplo, aqui sobre o dilúvio, onde choveu 40 dias e 40 noites, que foi um tempo de purificação da terra, o dilúvio, quando Noé faz a arca. Então, dentro dessa dinâmica de Noé, o 40 representa a água limpando o velho para que o novo possa nascer. A gente vai ver também que o número 40 está também vinculado aos 40 anos do povo do deserto, que foi um tempo em que o povo levou para atravessar, para entrar na terra prometida. Nós vamos refletir também acerca desse tempo, ao longo desse tempo de quaresma. Vamos também refletir acerca dos 40 dias de Moisés no Sinai, quando Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, e após esse período ele desce com as tábuas da lei e surge uma nova orientação para o povo. Então nós vamos ver que o número 40, ele é simbólico. E a quaresma é esse tempo em que nós podemos vivenciar uma profunda transformação da nossa essência. Só que é muito importante que nós estejamos atentos, porque ao mesmo tempo que nós podemos vivenciar esse tempo apenas como um mero costume religioso ou de religiosidade, se nós fazemos isso, nós podemos perder a essência e a riqueza desse tempo. Então, como eu falava com você, durante muito tempo, alguns anos, até mesmo depois de ter me aprofundado dentro da teologia, eu encarava a quaresma ainda como esse tempo de peso, esse tempo onde tinha que ter a penitência, onde você tinha que abrir mão de algo que você gostava, e aquilo sempre trazia um sentimento de peso, de sofrimento. Mas não é esse o sentido desse tempo da quaresma. Quando nós entramos na quaresma com esse sentimento, como se a quaresma fosse esse tempo de penitência, onde nós vamos sofrer, nós perdemos toda a riqueza. Então, quando a gente fala do termo, por exemplo, penitência, é muito importante a gente compreender que uma coisa é a penitência, a forma como a gente aprendeu. A gente falar da palavra penitência, a gente pode pensar, por exemplo, vamos pensar aqui em penitenciária, né? Um lugar de talvez ali de punição. Só que na linguagem bíblica, é importante a gente trazer aqui a penitência. Ela não é uma autopunição, não é se culpar, não é sofrimento pelo sofrimento. A penitência, ela nos propõe o quê? A voltar para aquilo que é essencial, a purificação do nosso coração, a uma liberdade interior, não uma liberdade exterior. Nós tivemos aí o carnaval recentemente, esses últimos dias, e muitas pessoas confundem a liberdade com o fazer aquilo que é um mero desejo mental, um mero desejo de colocar para fora aquilo que está reprimido. Então, isso não é a liberdade, né? Isso não é a liberdade. Então, nesse tempo, nós podemos entrar
dentro de um movimento e de uma dinâmica muito rica. E o meu convite para você aqui é que você viva esse tempo com a sua riqueza. Viva esse tempo com toda a riqueza, com tudo aquilo que Ele tem para nós. Que é basicamente, por exemplo, quando nós fazemos uma abstinência, nós nos abstemos daquilo que nos escraviza. E sempre aquilo que, por exemplo, quando a gente fala de uma abstinência ou de um desapego, a gente traz aqui algo que está nos escravizando acerca dos 5 sentidos, do tato, olfato, visão, paladar, audição. E os 5 sentidos é o filtro pelo qual nós configuramos a nossa mente. E nós sabemos que na mente humana, ela é voltada para aquilo que é voltado para o prazer, não para aquilo que é divino. Por isso que nós fazemos um caminho em busca de nos tornarmos e, digamos assim, adentrarmos a mente de Cristo. Porque a mente humana, ela já vem com uma inclinação ao pecado, e aqui eu não estou querendo trazer para você uma visão, digamos assim, acerca num sentido somente religioso, né? Mas do pecado é tudo aquilo que nos distancia. Pecar é errar o alvo. Então, todas as vezes em que nós erramos o alvo, e errar o alvo é o quê? Nós estamos nessa vida com um propósito. Todos nós temos um propósito em comum, que é nos encontrarmos em Deus, nos realizarmos em Deus. Então, todas as vezes que nós, por exemplo, tentamos nos realizar em algo que seja fora de Deus, nós estamos em pecados, estamos errando o alvo. Então, nesse tempo de Quaresma, é um tempo em que nós somos chamados a vivenciar, a nos alinharmos por completo mesmo, a alinhar as nossas escolhas. E aí é muito importante que esse tempo é um tempo em que nós podemos nos reorganizar, um tempo em que nós podemos refletir, e eu convido você a essa reflexão. Nós vamos fazer juntos aqui, através de meditações, através de reflexões que vão nos colocar nesse caminho de escolha daquilo que é essencial, para a nossa vida. Por isso que esse tempo ele é muito proveitoso e muito rico, porque é um tempo em que nós podemos viver uma transformação da nossa consciência acerca da vida, da nossa consciência acerca das nossas escolhas, daquilo que nos afasta do plano divino para nós. Porque sempre quando algo nos leva a um sofrimento desnecessário, é porque nós estamos nos afastando daquilo que é o propósito divino. Há dores que nos fazem crescer. Por exemplo, nascer dói. Mas se você permanece naquele útero, você pode morrer. Então, é importante nesse tempo a gente refletir acerca dos 40, aproveitar com toda a nossa consciência, com todo o nosso ser, nos dedicarmos a esse tempo, da sua forma. Seja você reservando um tempo para você estar em silêncio, seja você lendo um capítulo da Sagrada Escritura por dia, seja você fazendo uma meditação. E nós vamos fazer aqui um caminho também, mergulhando nos 40 dias, mergulhando no que foi os 40 dias para Noé, mergulhando nesses 40 dias quando Moisés sobe ao monte, e mais ainda mergulhando nesse tempo que Jesus tirou de 40 dias, onde ele passou por esse deserto, se preparando para a sua missão. Então desejo para você uma excelente Quaresma, que você possa da sua maneira mesmo viver esse tempo de profundidade espiritual, e que possamos verdadeiramente expandir a nossa consciência para um novo
para a Páscoa, para que possamos verdadeiramente viver uma Páscoa e o sentido verdadeiro do tempo pascal, que é o tempo do renascimento. Um tempo de um nascimento, de um renascimento em Deus. Então fica aqui o meu convite para você. Nós vamos estar colocando as meditações lá na nossa comunidade Vida com Deus. Quem já está no grupo aqui, esse áudio também foi colocado aqui no grupo da comunidade Vida com Deus Permanece, pode convidar outras pessoas. E você que está recebendo esse áudio aqui ou essa meditação, seja pelo YouTube ou por outro link, você pode estar entrando nessa comunidade no WhatsApp, onde nós vamos estar enviando as meditações, os exercícios e as reflexões. Então, a gente fica com Deus, um grande abraço e convide mais pessoas para que possam vivenciar esse tempo de encontro com Deus.